pecador e fui aceito por Jesus. Quando Ele me atraiu no seu corpo, lá na cruz, com Ele fui crucificado, morri e fui sepultado, e ao terceiro dia com Ele renasci. Ali o velho homem morreu, uma nova vida Ele me deu. Agora sou herdeiro do reino, filho de Deus. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim, porque Jesus é a vida e a verdadeira paz. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim, porque Jesus é a vida e a verdadeira paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glórias ao Senhor. Eu era um pecador e fui aceito por Jesus. Quando Ele me atraiu no seu corpo, lá na cruz, com Ele fui crucificado, morri e fui sepultado, e ao terceiro dia com Ele renasci. Ali o velho homem morreu, uma nova vida Ele me deu. Agora sou herdeiro do reino, filho de Deus. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim, porque Jesus é a vida e a verdadeira paz. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim, porque Jesus é a vida e a verdadeira paz. Aleluia, 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 aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. Nós vamos fazer a meditação sobre algo que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus, que naquele deserto da Arábia chamou o último dos seus apóstolos e lhe deu estas instruções.
1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Pai, te agradecemos pela tua palavra, por esta noite de culto, onde o Senhor está sendo glorificado no meio do teu povo. Muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo mesmo revele a tua palavra aos nossos corações, para que nunca percamos de vista a obra que o Senhor Jesus fez naquela cruz, ao nos incluir no corpo dele, no mesmo sacrifício, para que com ele participássemos da sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição. Muito obrigado pela tua igreja como corpo vivo do Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Podem assentar. O Senhor Jesus deu uma ordem quando ele instituiu a ceia. Ele disse: fazei isto em memória de mim. Em memória de mim. Então a expressão está na forma imperativa. É uma ordem dada por Jesus. É muito mais do que um mero ritual ou cerimônia. É uma ordenança. E Jesus, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha, até que ele venha. Portanto, é um memorial. Alguns falam até no fenômeno da transubstanciação, mas a verdade é que o pão continua sendo pão, por ser um elemento simbólico do corpo de Cristo. E o vinho ou o produto da videira continua sendo suco e não se transforma no sangue, mas é um elemento que simboliza o sangue de Cristo. Um memorial. Muitos da época do Oriente davam valor às alianças, aos pactos, aos acordos. E por isso Jesus diz que este cálice é a nova aliança no meu sangue. Um novo acordo, um novo tratado, um novo pacto com a raça humana, com aqueles que creem na sua atração no corpo de Cristo e estão inseridos dentro deste pacto. Então, quando Jesus instituiu o pão e o vinho como elementos da ceia, ele sabia exatamente o que e por que estava fazendo daquela forma. Para os judeus, o pão e o vinho faziam parte de uma aliança de sangue, e significava o mais alto nível de aliança que alguém poderia se submeter. Então Jesus foi tratar com valores e símbolos e elementos da mais elevada classe ou nível.
E ao contrariar uma aliança deste nível, as duas partes, ao contrariar não, ao contrair uma aliança deste nível, as duas partes estavam declarando que misturavam suas vidas, uma com a vida do outro, tornando uma só coisa. E tudo que era de um passava a ser do outro. Era o que estava presente na disposição deste pacto de sangue, ou desta aliança de sangue. E por isso Jesus declarou na ceia que o cálice era a nova aliança no seu sangue. Porque o que ele pretendia era misturar a sua vida com a vida daquele que acreditasse que participou com ele do sacrifício da cruz, passando a viver nesta nova pessoa regenerada, a nova vida, agora portadora da vida de Cristo, No Velho Testamento, Abraão foi ao encontro de Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele levou pão e vinho para celebrar a ceia. Isto representava um ritual de aliança. Estavam aliançados no mesmo propósito, na mesma visão que apontava para a celebração que Jesus instituiu naquela noite. Portanto, quando ceamos, estamos reconhecendo que celebramos este pacto e fazemos parte desta aliança com Cristo e em Cristo, e que a nova vida de Cristo agora está fundida numa só vida desta nova criatura, Cristo vivendo em mim. É por isso que o apóstolo Paulo, aqui nesta mesma carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 17, ele diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, passa a ser um só. E na oração sacerdotal também, quando Jesus orou pelos seus discípulos e orou por nós no capítulo 17 do Evangelho escrito por João, nesta oração, os versículos 20 e 21, Jesus disse assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, estamos reconhecendo esta aliança, este pacto de sangue, cujo sangue, o sangue do Senhor Jesus derramado naquela cruz, precioso e suficiente para purificar o pecado da raça humana, daqueles que já nasceram, que estão nascendo e que hão de nascer. Jesus deixou claro aos que o seguiam que não bastava apenas ser simpatizante da sua doutrina ou das suas palavras. Ele deixou claro que não basta segui-lo pelos seus milagres ou pela cura que ele realiza. Mas ele deixou claro com isto que é necessário estar inserido dentro deste pacto, desta nova aliança, e no seu nível mais sagrado e elevado, que os judeus tinham conhecimento
e que a história já registrou. Não basta ser um adepto e simpatizante ou seguidor de Jesus. É preciso fazer parte desta aliança de sangue. Muitos não compreendem isto por não conhecer os costumes, as razões, os motivos que levaram Jesus a fazer estas afirmações. Por exemplo, capítulo 6, aqui do Evangelho escrito por João, nos versículos 53 e 56, estes versículos expressam quão forte e arraigado e enraizado era o simbolismo da aliança deste pacto de sangue. 53 a 56. Alguém leia, por favor. Só um minutinho, irmão. Um minutinho que ele está gravando ali. Dá um microfone, então, senão não sai na gravação. Então eu vou fazer a leitura, senão não sai na gravação ali. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Pacto, aliança de sangue. É óbvio que Jesus não falava de comer a sua carne, literalmente a carne física, porque na noite que ele instituiu a ceia, ele pegou um pão para dizer: este pão simboliza o meu corpo, que é dado por vós. Ele falava sobre aliança, sobre mistura de vida, para que ele seja um em nós e nós nele. E ele conclui dizendo que a pessoa que permanece nele, ou que está nele, essa tem a vida eterna. E ele fala também da ceia, da aliança que ele celebrou conosco, e da qual nós temos o privilégio e a oportunidade de estar sempre testemunhando, para trazer à memória, fazer isto em memória de mim. Portanto, é tempo, a ceia é oportunidade de comunhão. No tempo dos apóstolos, as ceias eram também chamadas de ágapes, ou festa de amor. Judas, no versículo 12, porque ele só tem um capítulo, né, o versículo 12, ele fala a respeito destas festas ou destes banquetes. E aqui ele faz uma advertência, quando ele diz assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Obviamente, ele estava falando daqueles que participavam da festa sem ter vida regenerada. E está fazendo uma acusação àqueles que se colocavam como pastores, que ao invés de apacentar o rebanho, apacentavam a si mesmos.
a coisa parece que não mudou muito. E a ceia do Senhor, ela tem uma consequência. Ela gera consequências espirituais. Na epístola que o apóstolo escreveu, e o texto que nós estamos meditando, 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo vai dizer aqui, nós lemos até o versículo 26, mas ele vai dizer a partir do versículo 27 que há consequências espirituais. Então ele diz aí no versículo 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, condenação para si. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Se Jesus realizou aquele ato numa solenidade da mais alta estirpe, no grau mais elevado que se podia conhecer, num pacto de sangue, simbolizando a mistura de vida, a vida de Cristo agora na vida da pessoa regenerada. E disse que este memorial é para trazermos à lembrança aquilo que ele fez por nós naquela cruz. Então devemos participar com a mesma seriedade com que Jesus instituiu o ato. Não como alguns fazem. Parece que é o trem da alegria e atrás dele vai quem quer e quem quiser correr pode participar. Mas não é assim. Porque nesta mesma carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 10, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então ele chama a atenção e nos exorta, mais uma vez falando a respeito do cálice, da comunhão, cálice de bênção. E o contrário também nós podemos deduzir, como o apóstolo diz aí no texto que lemos, 1 Coríntios 11, 27, que aquele que não participar com esta dignidade está sendo réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Ao invés de bênção, está atraindo para a vida maldição. Maldição. O termo empregado pelo apóstolo ao falar da comunhão quando ceamos, é porque estamos pela fé acionando um princípio que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus, ao participarmos do seu corpo e do seu sangue, simbolizados, retratados no pão e no cálice, na mesa do Senhor. E por uma razão, quando Jesus derramou o sangue, ele o fez para a remissão de pecados. Isto revela algo muito importante para a vida do cristão, da nova criatura, porque ao comungarmos do sangue, estamos provando de que tipo de bênçãos. Ele diz que o cálice é o cálice da bênção no sangue do Senhor. A purificação simboliza também a proteção do cristão, pois o diabo não pode transpor o poder do sangue de Cristo
para tocar naquele que é regenerado por ele. E nós vemos um exemplo disso, Deus pré-anunciando este fato, quando Deus libertou o povo hebreu do cativeiro do Egito, lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, nós vemos Deus já pré-anunciando. É óbvio que ali não era o sangue do Cordeiro de Deus, era o sangue de cordeiros, mas tipificava o sangue do Cordeiro de Deus que seria derramado naquela cruz. Êxodo capítulo 12, no versículo 23, ele diz assim: porque o Senhor passará a ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. E a prova disso, que na nova aliança, esta realidade está presente mediante o sangue de Cristo derramado naquela cruz. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, livro de Apocalipse, capítulo 12, nos versículos 11 e 12, Jesus mandou João escrever assim. Apocalipse 12, versículos 11 e 12. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O sangue de Cristo derramado naquela cruz é o triunfo do cristão. É a garantia da imunidade contra as artimanhas do inimigo, que não pode mais tocar no Filho de Deus. Então a obra redentora de Cristo, ela nos proporciona tanto a cura física quanto a cura espiritual. A ceia do Senhor é o momento no qual podemos provar a bênção desta saúde espiritual em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz aí no texto que estamos meditando, de 1 Coríntios 11, versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque não participavam da ceia do Senhor com esta seriedade que ela merece. Ao falar do corpo e do sangue do Senhor e da nossa participação, o apóstolo se referia não apenas ao corpo de Cristo crucificado, por meio do qual somos sarados, mas também do corpo de Cristo ressuscitado, a garantia da nossa salvação, a garantia da ressurreição da nova criatura, do novo homem. A ceia do Senhor deve ser um momento de comunhão, de reflexão, de devoção, de fé e de adoração. Adoração do Cordeiro. Tudo deve ser feito com oração, com um novo coração e com reverência, pois é um ato de consequências espirituais. Muitas pessoas preferem não participar da ceia, porque o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 28, que esta pessoa deve fazer um autoexame. Examine-se, pois, o homem
a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Este exame que o apóstolo Paulo ordena aqui, ele está registrado aí na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, onde o apóstolo Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Este exame não é o exame daquilo que eu fiz para agradar ou desagradar alguém, que eu fiz de certo ou errado, que fiz pela ação ou não fiz pela omissão, mas é o exame de que eu vou participar da ceia do Senhor, porque eu creio que Cristo me atraiu no corpo dele para trocar o meu velho coração pelo novo coração. E eu fiz esta confissão publicamente diante de Deus e dos homens da igreja, confirmando, concordando com a ordem do Senhor Jesus, que disse que todo aquele que crê no Evangelho e for batizado será salvo. Então eu posso participar da mesa do Senhor, mas não deixar de participar porque eu não fiz e vou postergando. Até quando? Qual é o impedimento? Aquele ladrão que estava pregado na cruz não pôde descer para ser batizado nas águas. E a única coisa que impede a pessoa de confessar publicamente que ela está crucificada com Cristo é a incredulidade. A Bíblia diz que não tem outra razão. O eunuco, eu gosto sempre daquele texto, o eunuco de Candás. Ele foi, ouviu, Filipe pregou para ele, caminhou e disse: aqui tem água. E o que é que me impede de ser batizado? Foi batizado e saiu feliz da vida, louvando a Deus. Então, os critérios básicos para receber as bênçãos espirituais da mesa do Senhor são estar aliançado com o Senhor. Faço parte desta aliança. Me identifico com a obra, porque aquela obra Jesus fez por mim e eu estava nele. Então eu me identifico com aquela obra. Estou em comunhão com o Senhor. Estar aliançado, fazer parte da aliança e estar em comunhão com o Senhor. São as condições que a palavra de Deus requer para que participemos da mesa do Senhor. Nós não proibimos ninguém de participar, apenas orientamos e instruímos. Porque o apóstolo Paulo, a orientação vem da palavra de Deus. O que participar indignamente está sendo réu. E eu não gostaria de ser réu. O réu é o sujeito passivo numa ação. É aquele que sofre os efeitos da ação. Não gostaria. Então a nossa orientação é para que a palavra de Deus seja atentamente observada. Amém e amém. É o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor.
Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Amém.